2025 é um ano que vai ficar marcado como um que foi dominado por lançamentos de peso em todo tipo de mídia. Jogos, séries, filmes, consoles e parecia que mais do que nunca, anime como um todo precisava elevar seu nível. Mas felizmente, anime entrou em cena e, meu amigo, como ele marcou presença. Isso pode soar como um exagero, mas 2025 talvez fique marcado como um dos melhores anos para anime da década. Adaptações extremamente antecipadas de alguns dos mangás e novels mais bem falados dos últimos anos. Tantas sequências, tanto de títulos grandes quanto de títulos pequenos, e continuações de histórias que não vinham à luz do dia há anos. Animes originais de tirar o fôlego, adaptações de gemas escondidas que pegou todo mundo de surpresa. Esse ano teve de tudo. 2025 foi um ano absolutamente recheado de animes bons, então sem mais enrolação, vamos começar a lista, porque anime nunca foi tão bom. Desde a minha experiência com K-On! Em 2020, eu sinto que eu estive lentamente caminhando mais e mais em direção ao gênero de cute girls doing cute things a cada anime que eu assisto, e não ajuda com o fato de que todo ano a gente sempre tem um destaque para me manter indagado no gênero, e manter o meu vício em assistir animes relaxantes sobre garotas explorando um tema específico, seja acampar, a vida no interior ou música. E o destaque desse ano é Ruri no Houseki e Mono. E Hibi Wasugiri do Meshi Umashi. Esse ano foi um ano interessante porque, ao invés da gente receber apenas um novo destaque pro gênero, como a gente normalmente recebe com Omoroke em 2024, Oni-chan wa Oshima em 2023 e Bot The Rock em 2022, a gente recebeu 3 bons e diferentes animes, mas dentre a exploração engraçada de culinária em Hibi Meshi ou a relaxante exploração de fotografia em Mono, eu decidi fechar minha escolha em Ruri no Houseki, não só por eu achar que ele é o melhor dentre os 3, mas também por ele ser um dos títulos mais únicos que a gente teve no gênero em muito tempo. A história segue Ruri, uma estudante do ensino médio apaixonada por acessórios cravejados por gemas que, depois de descobrir que sua mesada não é uma fonte de dinheiro infinito, decide que a melhor solução seria de ir para o interior das montanhas ricas em minérios do Japão para tentar extrair gemas e cristais diretamente da fonte. E é no caminho que ela conhece Nagi, uma estudante universitária que estuda mineralogia, que começa a agir como uma professora para ajudar Ruri a entender mais sobre o mundo das gemas. Mas com essa premissa interessante, eu sinto que a grande maioria dos animes do gênero meio que pararia por aqui para focar mais no lado moe da história. Ruri no Houseki decide tomar uma rota completamente diferente, cavando mais fundo em seu tema do que praticamente qualquer outro anime que eu já vi no gênero e até mesmo fora dele. Esse anime te ensina mais sobre pedras do que a escola pública, o que é bem impressionante, considerando que a gente vive no Brasil. Ele aborda sobre sua geologia de maneira muito precisa, desde a publicação e coleta de rochas até a exibição de hábitos minerais e representações realistas de formações minerais reais. E dentre todas as curiosidades que antecedem e sucedem os intervalos comerciais e os detalhes extras presentes em todas as explicações dentro do anime, ele genuinamente demonstra a paixão que o time que trabalhou nele tinha por esse projeto, mas principalmente de seu autor. Dá pra perceber que o autor é alguém que realmente ama esse assunto e está disposto a fazer tudo para compartilhar o seu conhecimento sobre o tema com outras pessoas que provavelmente nunca nem ouviram falar dele. Ele funciona de maneira perfeita como uma introdução à mineralogia, e de muitas formas, Ruri é uma reflexão de seus telespectadores, indo de alguém que não sabe nada sobre o assunto e saindo com mais conhecimento e informação sobre geologia do que você sequer imaginaria que você ia descobrir em apenas 13 episódios. E suas explicações educativas são tão bem feitas que, mesmo assim, elas nunca te sobrecarregam com informação, facilitando e muito o entendimento sobre cada explicação, tendo Nagi basicamente atuando como uma instrutora para o público e para Ruri. E não é surpresa que o autor por trás do mangá é um professor formado no assunto que ensina sobre geologia até mesmo fora da história presente em seu mangá. E é impossível de ressaltar as qualidades desse anime sem reconhecer a sua incrível produção. O estúdio Bind é um estúdio que originalmente foi criado só para adaptar Mushoku Tensei, mas parece que de vez em quando eles decidem sair do planejamento e só soltar alguns dos animes mais bem animados do gênero Slice of Life. Dessa vez, com Ruri sendo de alguma forma ainda mais bem animado do que Oni-chan wa Oshima. Os backgrounds, a atmosfera, os personagens, cada episódio é uma obra de arte que transborda carinho vindo de seu estúdio. Esse é um anime com muita alma e que sopra vida em seu conceito rochoso, que brilha em cada frame e a cada movimento. São histórias como essa que fazem você despertar um interesse por um assunto que você
nunca tinha nem pensado sobre antes. Ele é uma das melhores gemas escondidas desse ano, refletindo mais paixão do que qualquer outro anime educacional. E, dentre seus carismáticos personagens, linda animação e aprofundado tema, Jujutsu no Houseki é um anime que contém gemas que podem agradar a todos. No começo da minha experiência assistindo anime, se eu tivesse que escolher um gênero pelo qual mais me inclinava, teria que ser romance. Golden Time, Nagnoskara, Toradora são todos animes que eu vi há mais de 6 anos atrás, mas eu vividamente lembro de assisti-los, com o Sakura Sou no Pet Nakanojo sendo o primeiro anime que me fez chorar. Mas eu também tinha 11 anos na época, então eu não sei o quão impressionante isso é, mas você entendeu meu ponto. Mas, enquanto eu fui me aprofundando mais na mídia, parece que meu amor pelo gênero foi lentamente murchando. Problemas que eu costumava não perceber começaram a aparecer. Obras que anteriormente eu achava perfeitas revelaram mais falhas do que eu imaginava depois de assistir elas uma segunda vez. E com o gênero entrando na sua era Isekai, onde toda comédia romântica hoje em dia se resume em um cara normal e uma garota que sempre tem algum tipo de distúrbio mental diferente, parecia quase impossível de se voltar para o gênero. Mas, às vezes, você não precisa seguir uma fórmula, você não precisa de um drama exagerado ou de uma história melodramática. Às vezes, tudo que você precisa é de uma história realista sobre duas pessoas se apaixonando. E, assim como Boku Yaba do ano passado, Kaoru Hana se apresenta da maneira mais digna possível. Eu sinto que a coisa que animes de romance mais têm dificuldade é em escrever personagens cativantes. Claro, você pode ter uma dinâmica ali entre o protagonista e a heroína principal, mas muitas vezes o autor se esquece de que uma história é feita com mais de 2 papéis. O que é engraçado porque esse é um dos gêneros que mais se beneficiam de um bom cast de personagens. Kaoru Hana é um dos poucos exemplos onde um anime desse tipo realmente sai do seu caminho para desenvolver e aprofundar todos os seus personagens. Um episódio inteiro focado na relação do protagonista com seus amigos, um episódio focado em sua família, na verdade 2 episódios inteiros focados no desenvolvimento da Subaru. Ele passa o sentimento de que a autora realmente se importa não só com o casal criado para essa narrativa, mas também sobre todos os outros elementos que fazem parte dela. Existe uma alma para cada um desses personagens, eles não são apenas seus típicos personagens clichês, cada personagem parece real e seu desenvolvimento é consistente de uma forma que contribui para a história, adicionando profundidade e equilíbrio. E, mais importante, esses personagens fazem a coisa mais impensável em toda a história dos desentendimentos dos animes. Eles falam com os outros. E então resolvem as coisas. Esse anime supera o veneno que permeia por todo o gênero de maneira muito admirável. Nenhum conflito é resolvido sem diálogo e nenhum drama é arrastado por tempo demais. Ele retrata como que uma comunicação clara pode superar as diferenças entre ambas as partes. Eu na verdade vi bastante gente reclamando de como os personagens agem nesse anime, e sim, eles se desculpam demais, e sim, ninguém fala desse jeito na vida real, e ver todo mundo sendo tão gentis uns com os outros pode ser uma visão idealista das interações humanas, mas eu tô muito mais disposto a aceitar isso do que qualquer outro tipo de merda que esteve acontecendo no gênero nos últimos 5 anos. Eu também tava meio na dúvida sobre esse anime no começo, o ódio entre as escolas da Chidori e da Kikyo é tão irrealista que chega a ser engraçado, tá ligado? Tipo, tu vai me dizer que a porra de uma escola inteira odeia todo mundo da Chidori por causa de quê? Porque eles são pobres e estudam em escola pública? Que tipo de culto, que tipo de lavagem cerebral é essa, caralho? Essas estudantes são usuários do Twitter disfarçados como pessoas, é o Romeu e Julieta moderno. Esse não é o foco da história. Ao invés de se deixar levar pela sua premissa realista, Kaoru Hana supera esse realismo ao se apresentar como uma das histórias de romance mais normais que eu já vi. Ele transcende sua premissa de Romeu e Julieta para se tornar algo especial. Ele não precisa de um enredo complexamente elaborado porque ele exala um ar de autenticidade. Essa é uma história genuína sobre pessoas genuínas. Toda relação parece humanamente praticada, todo drama parece pessoalmente centrado e a história se desenvolve de uma forma que só parece natural. Esse é um dos animes mais redondinhos do gênero e, embora eu desejasse que a autora tivesse dedicado tanta atenção à sua premissa quanto ela dedicou a todo o resto, eu tenho certeza que quase todo mundo que gosta de animes de romance consegue achar algo para apreciar aqui, seja seus bons personagens, sua direção e animação de tirar o fôlego, trilha sonora e direção de som memorável, ou seu desenvolvimento de romance. Kaoru Hana é um anime que tem algo para todo mundo. E se ele manter o seu recorde de ficar melhor a cada episódio, talvez ele seja um dos animes que faça o meu amor pelo gênero florescer novamente. Nos últimos tempos, desde o lançamento de Link Click em 2021, parece que animes chineses, ou donghwas, vem ganhando espaço no cenário de animes cada vez mais.
E ao passar dos anos, mais e mais eu venho vendo Donghua ganharem um espaço de destaque nas temporadas sazonais, mesmo sendo um tipo de animação vindo de um país completamente diferente do que a gente está acostumado. E muito dessa globalização da animação chinesa é mérito de Lee Hao-lin, o diretor e criador original de séries como Heaven's Official Blessing, Link Click e agora To Be Hero X, que esteve trabalhando silenciosamente nos últimos 5 anos com o objetivo de trazer Donghua para o público geral. Então, comparado ao grande impacto que Link Click teve na comunidade de animes em 2021, como que To Be Hero X se compara com ele? Eu lhes apresento Smash, de Boku no Hero Academia, Levi, de Shingeki no Kyojin, Kyuubi, de Naruto. Uma das coisas mais interessantes que eu achei sobre esse anime é como ele é um subproduto de suas inspirações, mas ao invés dele ser criativamente limitado por isso, ele usa isso para criar sua própria e complexa história. Existem certos elementos aqui que nós já vimos em outras histórias, mas To Be Hero X junta eles de uma forma que visa trazer inovação, pelo seu world building, storytelling ou até mesmo por todo o seu processo de produção. Esse é um mundo de super-heróis hipercomercializados, onde superpoderes são imbuídos pela confiança pública, o mundo sangrento e político dos super-heróis que a gente não teve a oportunidade de ver em animes como Boku no Hero, onde cada empresa e cada herói recorrerão aos truques mais sujos possíveis para chegar ao topo. E à medida que a história avança, você lentamente começa a perceber pequenos detalhes que sugerem que esse mundo é algo muito mais grandioso do que a gente imaginava. Essa não parece uma antologia de histórias diferentes, mas ao invés, uma única história sendo contada de diferentes perspectivas desse mundo totalmente planejado. Não há um único momento parado nesse show, nenhuma cena desimportante e nenhum único personagem desinteressante, e toda a backstory, ação e conversa é carregada em frente para fazer a história se movimentar e nos mostrar mais sobre a vida de cada um desses personagens. Ele demonstra que cada um deles não são apenas super-heróis, eles são pessoas com esperanças e aspirações, assim como inseguranças e medos. Existe essa pressão invisível sobre elas de que elas precisam manter a imagem que as pessoas esperam que elas tenham, e ele mostra como que às vezes isso pode mudar completamente alguém. O anime se leva muito a sério e ele usa sua narrativa para comentar sobre problemas e questões reais, mas ainda assim, as cenas de luta vão sempre ser um dos grandes destaques dessa obra. Elas são ridículas, você não está trocando complexidade narrativa por entretenimento aqui. Entre seus muitos personagens multifacetados, existe uma ampla gama de habilidades que só abre portas para lutas extremamente criativas. A coreografia de luta é a melhor que eu vi o ano todo, e aparentemente o diretor Lee Hao-lin não ficou satisfeito tendo só um estilo de animação 2D ou 3D, então ele decidiu ter todo o estilo de animação ao mesmo tempo, tá ligado? Esse anime só faz um uso perfeito da sua animação, ele constantemente muda de um estilo de um momento para o outro, com múltiplos estúdios de animação grandes e pequenos trabalhando nessa série ao mesmo tempo. 3D, 2D, um estilo cartoon ou até a porra de uma pixel art, tudo se mistura de uma forma que eu nunca vi antes. A direção, os cliffhangers, a maestria na narrativa e no storyboard e a forma como diferentes histórias são contadas e se interconectam, essa é uma versão de história de super-herói de Link Click e é só mais um exemplo do quão genial esse diretor realmente é. É um anime que tá sempre em movimento, você tá sempre na melhor parte antes de ser jogado para a próxima história. E finalmente, quando tudo se conecta e o anime completa seu ciclo de narrativas, no final de tudo, os dominós começam a cair. Durante muito tempo, animes de esporte sempre foram a epifania do hype pra mim. A energia infecciosa que vem de ver os personagens dando o seu máximo para se tornar o melhor que eles podem ser, a descarga de adrenalina que vem quando tudo finalmente clica, a ansiedade que vem de não saber se os personagens vão ou não ganhar uma partida, mas ao mesmo tempo, essas jornadas pessoalmente centradas sempre pareceram pessoalmente distantes. Para mim, sempre pareceu que eu estava assistindo personagens através de uma tela. Essas histórias, apesar de serem muito boas, nunca conseguiram alcançar um impacto íntimo em mim como pessoa. Medalist veio para mudar isso completamente. Faz tanto tempo que eu assisti uma história que me impactasse tão profundamente em um único episódio. Eu fiquei emocionado com o primeiro episódio desse anime, e eu nem consigo lembrar quando que foi a última vez que o anime me fez ficar tão emocionalmente investido em seus personagens em um período de tempo tão curto.
Medalist é uma história inspiradora, uma que faz você instantaneamente querer levantar e ser a melhor versão de si mesmo que você consegue. Ele conta a história de uma garota que começou seu sonho de se tornar uma patinadora artística muito tarde, por ser considerada velha demais para participar da realidade rígida e gélida da pista de patinação, um mundo extremamente competitivo onde a maioria começa a treinar aos 6 anos de idade, e se você não tiver progredido até os 10, você oficialmente já passou da idade. E um homem cujas ambições de se esforçar ao máximo para alcançar a vitória são frustradas tantas vezes que ele praticamente desistiu. Essa é a história de superação de Inori Yuitsuka, de 11 anos, e Tsukasa Akiuraji, formando um vínculo muito próximo de pai e filha, que estão sempre prontos para enfrentar qualquer adversidades juntos. É uma típica história de superação, mas contada com tanta emoção e alma que você sente cada detalhe na pele. O que eu acho mais impressionante de toda essa história, e o que eu acredito ser o ponto mais importante de um drama, são seus personagens. Medalist, em apenas 3 episódios, tem a habilidade incrível de apresentar uma quantidade absurda de personagens, enquanto dá desenvolvimento, personalidade e coração para cada um deles. Ele foge completamente de qualquer clichê narrativo de rivalidades ou vilania por só fazer todos os personagens da história serem humanos. É um sentimento que simplesmente reforça e dá ainda mais significado às mensagens e valores que a história quer passar, fazendo você torcer pelo melhor de cada personagem apresentado. Com a parte favorita dos personagens sendo as crianças, a escrita, a forma que as crianças são escritas aqui. Por volta de fevereiro, eu decidi tomar o desafio de ler Yotsubato com o meu primeiro mangá que eu leria completamente em japonês. E dentre as muitas coisas que eu tirei dessa obra, uma delas foi que esse mangá me fez perceber que as crianças em animes são 90% do tempo muito mal escritas. Yotsubato faz os personagens crianças serem tão realistas que ele só me fez começar a estranhar toda vez que um personagem dessa idade aparecia na tela, mas não estava no mesmo nível de realismo. Anime no geral tem uma certa forma de representar crianças em suas histórias que é sempre meio estranha. Literalmente, Kaoru Hana, que eu acabei de falar, que faz as crianças da sua história serem ferramentas do plot que aparecem para falar o que os personagens precisam ouvir no momento. Medalist trata eles com o mesmo respeito e profundidade que ele faz com todos seus personagens adultos. Ele os escreve como pessoas reais para escrever um verdadeiro drama humano. Uma história comovente com personagens cativantes que prendem a sua atenção e fazem você não querer tirar os olhos deles nem por um momento, em seus maiores picos, atingindo um nível de emoção que poucos outros animes conseguem sequer imaginar de chegar perto. Mas eu não assistiria a ele se a CGI do anime fosse assim. CGI sempre esteve numa posição estranha entre fãs de anime. Existem pessoas que ignoram completamente certas histórias apenas pelo seu uso de 3D, mas felizmente o estúdio Eng, que adaptou esse anime, tem um incrível recorde de fazer um monte de merda estranha que eu provavelmente nunca vou assistir, mas é por isso que fica claro que Medalist foi feito para ser o seu magnus opus. A CGI é absurdamente bem feita e faz todas as apresentações serem super detalhadas. O trabalho de câmera é perfeito, ele sabe exatamente quando dar zoom para mostrar os detalhes intricados e os pequenos movimentos dos personagens, mas ele também sabe exatamente quando dar zoom out e nos mostrar toda a técnica que foi executada. É um projeto feito com paixão do início ao fim, sem quaisquer restrições, tendo a participação de patinadores artísticos reais ajudando na coreografia das rotinas de patinação, combinando seus ótimos visuais com uma direção de som e trilha sonora incríveis. Existe uma razão do porquê que os clipes de suas apresentações são tão famosos quanto performances reais dentro do esporte. Esse é o tipo de coisa que mangá não consegue fazer como uma mídia e é algo que sempre vai melhorar sua experiência. Mas isso não quer dizer que a adaptação seja perfeita. O anime ele tem problemas de pacing durante uma boa parte dele, e mesmo com seus bons visuais, ele ainda não consegue alcançar o mesmo nível de emoção que o mangá com múltiplas premiações consegue atingir. Mas mesmo que eles tenham conseguido retratar apenas uma parte das emoções contidas no mangá, esse ainda é um dos melhores animes do gênero. É uma poderosa história sobre não deixar sonhos serem apenas sonhos, demonstrando a importância de nunca desistir deles. Um anime que te olha nos olhos, varre todas as suas desculpas e só diz, vai lá e faz. Eu acho que a mensagem que o autor mais quer que você tire da sua obra é que não importa se é tarde demais, se você perdeu sua chance de começar ou se você nem mesmo acredita que vai dar certo, nunca é tarde para seguir seus sonhos.
14 anos atrás, a Kyoto Animation lançou o Nichijou e estabeleceu o padrão para o que seria o melhor nível de animação para um anime de comédia, pelo menos pelos próximos 11 anos. E, esse ano, a Kyoto Animation lançou o City e estabeleceu o padrão para o que seria o melhor nível de animação para um anime de comédia, até a próxima vez que eles decidirem fazer um anime nesse estilo de novo. City é a volta do collab geracional entre Arao Keiichi e KyoAni, que marcou toda a comunidade de animes em 2011, dando continuidade à essência de Nichijou, implantando o caos no cotidiano e voltando como se ele nunca tivesse ido embora. Sem exagero, City tem a melhor produção em animação desse ano, dos últimos 5 anos, e talvez ele se mantenha com a melhor animação dessa década inteira. Eu absolutamente adoro cada detalhe e escolha que eles fizeram na animação dessa obra, e eu ainda me lembro do quão absurdamente hypado eu fiquei quando eu vi o anúncio e o primeiro PV desse anime. As cores, a energia, o estilo artístico, as linhas grossas, as expressões faciais excessivamente detalhadas dos personagens, tudo é simplificado no seu núcleo, mas complexamente executado em sua prática. Ao deixar a estilização do anime livre e dar toda a liberdade aos seus animadores, eles foram capazes de criar um estilo único, simples e cartunesco. É quase como se ele tivesse pegado um livro infantil ilustrado e dado vida a seu universo, fazendo ele se mover, correr e respirar. E a partir do momento que ele começa a andar, não existe uma inconsistência a fazer parte desse mundo ilustrado. Você pode pausar esse anime frame por frame e eu duvido que você vai achar um que não seja perfeito. E é claro que, como uma comédia, City também fez eu cascar o bico. Pô, ele saiu das mãos do cara que fez Nichijou, que é literalmente meu anime de comédia favorito, então eu já tava esperando que ele seria muito engraçado. Eu tava dando umas boas risadas múltiplas vezes durante um único episódio, ou só simplesmente sorrindo em reação à pura e infecciosa paixão que os animadores colocaram sobre essa obra. Uma tão infecciosa que fez o próprio autor, Arao Keiichi, trabalhar diretamente dentro do estúdio ao invés de se comunicar por meio de um editor ou alguém intermediário, como normalmente acontece. E foi um processo tão impregnado de apreço por sua arte que ele demonstra uma espécie de comunhão entre o criador, a equipe criativa e o produto final. Existe um charme indescritível que emana desse anime. Do seu primeiro segundo até o seu último frame do seu último episódio, City sempre se parece apenas como City, e mesmo comparado a seu irmão mais velho, ainda existe um mundo de pequenos detalhes e diferenças que fazem cada uma dessas duas obras serem seus próprios indivíduos únicos. E falando nisso, se você já viu Nichijou, você sabe exatamente o que esperar aqui. A gente tem personagens absurdos, momentos do dia a dia sendo exagerados e elevados a 1000 e muitas explosões. Mas dentre todas as suas animações, expressões e explosões mirabolantes, City conta uma história mundanamente humana. Ele não precisa de um vilão ou de uma premissa complexa para fazer você se importar com a sua narrativa. Ele não precisa de uma história drasticamente triste para falar com você, porque ele faz isso usando palavras do dia a dia, falando sobre os problemas de pessoas comuns. City é como se Nichijou estivesse dizendo bem-vindo de volta. É como reencontrar aquele velho amigo que você não vê há 10 anos e só sentar e ter uma boa e nostálgica conversa com ele sobre como as coisas eram, como elas são agora e como você espera que elas sejam no futuro. É o tipo de anime que você não consegue encontrar em nenhum outro lugar a não ser na Kyoto Animation. É uma história que se materializa quando artistas criam para eles mesmos, quando eles querem mostrar o seu amor pelo seu trabalho. E, mais importante, é uma obra que pode ser vista como um pilar de inspiração para todos. O ataque ao estúdio em 2019 foi um que afetou todo mundo na comunidade de animes. Ver um estúdio tão bem intencionado ser atingido por uma tragédia dessas é de partir o coração. Mas 6 anos depois, ver eles em um esforço para criar um trabalho melhor do que nunca, mostrando que eles não chegaram nem perto de esgotar sua criatividade, é algo inspirador para qualquer um. E assim como todas as outras vezes que eu tive o prazer de ver um projeto feito por eles, eu mal consigo esperar para ver o que eles vão fazer a seguir. Considerando Sousou no Frieren, dentre as múltiplas novas séries de peso que 2023 trouxe pra mesa, Kusuriano Hitorigoto foi o anime mais universalmente aclamado e um dos maiores destaques que nós tivemos naquele ano. E eu não fiquei muito impressionado com ele. Não é nem que a série fosse ruim, na verdade tá longe disso. Bons mistérios, bons conflitos políticos, bons personagens, uma produção fenomenal e uma das mais carismáticas protagonistas que a gente teve nos últimos anos.
Mas assistindo aos dois dos maiores destaques daquele ano, um atrás do outro, e eu senti que faltava algo em Kusuriya em comparação com a jornada de Frieren. Mas felizmente, a segunda temporada desse anime veio para fazer as apotecárias escreverem em seus diários contando o quão fenomenal essa sequência foi. A segunda temporada desse anime é um exemplo perfeito de como fazer uma sequência que não só se mantém em tudo que fez a série ser boa inicialmente, mas também uma que expande tudo da história para torná-la ainda mais fenomenal. Os conflitos políticos se tornaram ainda mais intensos, a personagem da Mau Mau se tornou ainda mais aprofundado, e dentre todo e cada pequeno detalhe, cada interação, cada mistério complexo que a Mau Mau resolvia por ter o nível de dedução de um detetive profissional por alguma razão. Dentre cada personagem, aparentemente sem importância que foi apresentado em sua temporada anterior, sempre existia algo que era carregado em frente, se unindo nessa temporada e nos dando um dos melhores desfechos que eu vi em muito tempo, e o grande clímax que todos nós estávamos esperando. Essa é uma história que começa de forma simples, com a Mau Mau sendo lançada na vida do palácio, inicialmente contra sua vontade, resolvendo casos médicos e crimes, mas enquanto os episódios vão passando e as camadas vão sendo reveladas, a gente rapidamente percebe que tudo isso faz parte de uma trama muito maior, que acaba sendo mais grandiosa do que qualquer um poderia imaginar. A primeira temporada veio e, dentro do seu pequeno entorno, com essa história correndo em grande parte dentro dos limites do palácio, a autora foi capaz de fazer seu mundo ser vivo e um que está em constante movimento. Tanto os segredos por trás das paredes do palácio, backstory de personagens, ciúmes, planos de assassinato, todo personagem parecia que era uma peça do tabuleiro em constante movimento. Mas então a segunda temporada veio e adicionou mais 2 tabuleiros para o jogo, cada um com seu próprio nível de complexidade. A dinâmica comercial entre os outros países, a história da família real e os atores políticos dentro do próprio Palácio Imperial, a autora só continua empilhando detalhe por detalhe e ela sabe exatamente o que te mostrar e o que não mostrar para sempre te manter indagado. É um anime recheado de foreshadowing e um que te recompensa por prestar atenção em cada momento. Ele constantemente te mantém na expectativa, constantemente te coloca para pensar e assim, no seu arco mais importante, meticulosamente orquestra tudo o que foi mostrado até então, gerando um grande efeito bola de neve que se transforma numa enorme conspiração, culminando num último ato final. Os últimos 6 episódios eram uma experiência que te deixa na ponta da cadeira a todo momento, nunca conseguindo tirar os olhos da tela e sempre querendo saber o que vai acontecer em seguir. É uma montanha russa de reviravoltas e revelações, e a melhor parte é que isso é só o começo. A segunda temporada marca o final do prólogo desse anime, e apesar de eu ainda ter meus pequenos criticismos ao show, esse ainda é um dos primeiros atos mais impressionantes que eu já vi de uma história. Esse é a primeira temporada não alcançou todo o hype que eu esperava ver dessa série, a segunda com certeza conseguiu. Essa é, sem sombra de dúvidas, uma temporada muito boa e eu mal posso esperar para ver o que vai acontecer a seguir. Menina de anime e corrida de cavalo é uma combinação foda pra caralho. Esse irmão é porque é verdade. Era uma verdade que eu não acreditei muito quando eu vi uma Musume dominando completamente a internet inteira esse ano. Então, pra colocar isso à prova, eu decidi assistir a franquia inteira desde o começo. Todos os extras, todas as temporadas, todos os animes chibi que me fizeram enlouquecer completamente por ter que passar 2 horas e meia assistindo episódios que não eram sobre porra nenhuma. Mas o episódio do Marep é pique purinho. Eu vi tudo. Eu assisti a primeira temporada e ela foi só decente. E eu pensei, ok, eu vou ter que passar por essas temporadas piorzinhas antes de chegar nos animes mais recentes, que é onde a franquia vai pegar seu ritmo. Aí eu vi a segunda temporada e ela foi absoluto cinema. E essa porra me fez questionar se essa temporada que é tão boa não é nem considerado o pico da série, o quão longe Cinderella Grey vai conseguir correr. Bem... Esse é um anime sobre garotas de anime cavalo correndo. É um conceito tão ridículo e tão japonês quanto ele pode ser, mas ele executa sua premissa e faz tudo o que você precisa fazer em um anime de esportes tão bem que ele simplesmente funciona. De uma forma que ele passa voando por cima de tudo que você poderia esperar dele. Corre. Passa correndo por cima. Eu tenho que fazer mais comparações com corrida aqui pra vocês acharem que eu sei escrever um roteiro bom de verdade. Não é exagero dizer que Uma Musume foi a maior surpresa que eu tive esse ano todo. E apesar de que eu vou evitar de falar das outras temporadas pra esse segmento não comer 10 minutos do vídeo, Cinderella Grey se sustenta como o melhor anime até então da franquia inteira.
É um spin-off da série principal que segue a história de Oguri Cap, uma figura icônica de pele cinza clara, nascida na pequena cidade rural de Kasamatsu, e sua ascensão à fama no Japão se passando em um período que se situa entre o final da era Showa e os primeiros anos da era Heisei, de 1987 a 1990. De tudo que lançou esse ano, esse foi o anime que mais me deixou animado e ansioso enquanto eu estava assistindo. É uma sequência de corridas de alta intensidade e de tirar o fôlego. Você sabe que um anime é bom quando ele te deixa completamente ofegante no final de uma corrida, mesmo que nem seja você que esteja correndo. Corrida atrás de corrida atrás de corrida, o pacing nunca desacelera, quase tentando acompanhar a velocidade das personagens. E apesar disso parecer algo ruim e rushado no papel, essa é uma história que não segue as regras, ela as despedaça e escreve as suas próprias. Ele vai gastar um episódio inteiro construindo essa personagem, mostrando suas motivações, passado e objetivos, fazendo você firmemente acreditar que aquela personagem tem tudo para ganhar a próxima corrida. E quando você tem certeza, quando você acha que sabe aonde o plot está indo, no último momento ele te olha bem nos olhos e estilhaça essa expectativa bem na sua frente. Amigos que se tornam rivais, vencedores ou perdedores, sorrisos e lágrimas, tudo ou nada. Existem características aqui que vão manter todo mundo absortos no ciclo vicioso de vivenciar emoções como uma verdadeira corrida de cavalos. Ele meticulosamente te dá razão para torcer para múltiplas personagens ao mesmo tempo. As coloca para competir em um cenário completamente imprevisível baseado em corridas e acontecimentos reais, onde apenas uma delas pode sair vencedora. Toda garota aqui tem sua própria história a ser contada, sua própria jornada a ser explorada, e apenas porque elas perderam uma única corrida não significa que sua história chegou ao fim. E quando você cava mais fundo, você descobre que essa é na verdade uma história que tem suas raízes aprofundadas nos livros de história das corridas de cavalos japonesas. Tudo que acontece nessa série é baseado em eventos reais, corridas reais e carreiras reais. Não existe plot armor, porque os personagens são baseados em lendas históricas que viveram, lutaram e às vezes perderam. As corridas são tão imprevisíveis quanto elas são na vida real, e a sua tensão é sufocante. Não estamos apenas assistindo a roteiristas tentando inventar drama para nos entreter, estamos assistindo história. Essa é uma carta de amor histórica disfarçada de entretenimento, o que acontece quando um grupo de pessoas apaixonadas por algo com todo o tempo e dinheiro para criar uma obra de amor se dedicam completamente ao seu trabalho. Esse não é apenas o melhor anime da franquia, não é apenas um dos melhores animes de esporte, esse é simplesmente um dos melhores animes que eu vi no geral. Então, o que eu tô querendo dizer é que, realmente, meninas de anime e corrida de cavalo é uma combinação foda pra caralho. Eu tô falando que esse rimo é porque é verdade, só que pra um anime ser queimado em minha retina, pra um anime ficar marcado em minha memória e ser lembrado não importa quantos anos passem, ele não pode ser só bom, ele não pode ser só muito bom, ele precisa ser completamente incrível. Isekai é uma palavra oficial do dicionário de Oxford. Vamos parar para pensar sobre isso por um momento. Isekai é uma palavra oficial do dicionário de Oxford, onde sua definição é descrita como gênero japonês de ficção científica ou fantasia, onde um protagonista é transportado ou reencarnado em um mundo diferente. Essa descrição tá errada. A palavra diferente não encaixa aqui. Isekai começou como uma das ideias mais interessantes da indústria. É um gênero que tem o potencial para trazer mundos completamente novos, com suas próprias regras, culturas e políticas, mas a partir de certo ponto, o transportado para outro mundo virou transportado para um certo mundo. Todo Isekai que a gente vê hoje em dia é o mesmo mundo fantasioso reciclado do caralho que parece tudo a mesma coisa. É sempre a mesma história fantasiosa de monstros e magia, e é a razão do porquê que ninguém mais se importa com o gênero. Mas é isso que me cativa tanto sobre Lord of Mysteries, porque essa não é uma história sobre monstros e magia. O que ele realmente é uma história sobre monstros e magia, mas o que ele também é uma história sobre muito mais do que isso. Esta é uma história complexa, ambientada em um mundo extremamente rico. O começo te atinge com uma saraivada de informações, ele te joga no meio desse mundo numa avalanche de nomes, conceitos, sistemas e mecânicas, não parando por um momento e esperando que você acompanhe tudo o que está acontecendo. E mesmo com apenas os primeiros episódios, você já consegue sentir essa sensação incômoda de que esse mundo guarda muitos segredos ocultos. Ele combina elementos Lovecraftianos com
um steampunk vitoriano, elementos sobrenaturais, temas alquímicos, sociedades secretas, religiões, deuses e um horror cósmico invisível que eu nunca vi em anime antes. O seu sistema de Beyonder, baseado em caminhos e inspirado em seres mitológicos, adiciona complexidade para o seu sistema de poder, e eu absolutamente amo a sua forma de progressão. Tudo começa com você escolhendo seu caminho e bebendo sua primeira poção, mas o que eu mais gosto é que ninguém aqui é forte sem motivo, não existe sorte em seu desenvolvimento, é um sistema que é baseado em níveis e progresso ao invés de raridade. Em uma história como essa, não seria difícil o autofazer as poções serem algo que você acha, toma e se torna mais forte, mas por ter um sistema de progressão fixa que nem mesmo os personagens sabem como seguir, com você tendo que descobrir as receitas para eventualmente fazer a poção que te leva ao próximo nível, isso adiciona muito mais trama para a história. Aqui, conhecimento é poder, e quanto mais você entender sobre os sistemas desse mundo, mais forte você será. É um mundo recheado de backstories, de sistemas e rituais, e recheados de detalhes que, se você não está prestando atenção o suficiente, você pode facilmente se confundir. Não existe personagens que são tipo, eu cortei ele com a minha espada, mas não teve efeito? Não pode ser? Ou então, eu sou um personagem do mal, então eu vou agir como se eu fosse retardado. O que eu quero dizer é que essa é uma história onde os personagens não narram tudo o que eles estão fazendo, nada é te entregado numa bandeja. O nome da série é Lorde dos Mistérios, e existem pessoas reclamando que elas não entenderam algumas coisas dessa história. Eu que fico confuso com essa merda. Eu sei que a gente ficou mal acostumado com o sentimento de entrar numa história e entender tudo sobre ela logo de cara, depois de só assistir os episódios com a mente desligada. Existe um motivo do porquê que mundos como o de Made in Abyss são tão bem conceituados em comparação com todo o resto. Tem esse sentimento de mistério e descoberta que você constantemente sente enquanto você está assistindo. Lord of Mysteries é uma história que te convida a juntar as peças e encontrar a resposta por si mesmo. Você é pressuposto a pausar e reler diálogos, voltar nos episódios para reafirmar suas dúvidas. Você constantemente é bombardeado com questões e, ao se deparar com um mundo completamente desconhecido, é esperado que você vai ficar tão confuso quanto o protagonista, mas lentamente, episódio por episódio, você começa a enxergar o panorama geral. O que a gente considerava como sorte ou coincidência começa a fazer todo o sentido lógico. Literalmente tudo se encaixa e resulta em uma das tramas mais intricadas que tivemos esse ano. E se eu falei sobre costuriar ser bem orquestrado, Lord of Mysteries é uma sinfonia sendo regida por um dos melhores maestros que já escreveu no gênero. Esse é o resultado quando você entrega uma história completamente planejada nas mãos de um bom estúdio. É o resultado do que acontece quando alguém escolhe sair das correntes que impedem o gênero de evoluir e criar uma história completamente nova. Esse é o nascimento de um novo clássico moderno. Agora, 地球を動かす。こんなに合理的に動いてしまったら、この説を美しいと思ってしまう。また消えてしまうんだ。Depois de assistir anime durante muitos anos, você pode sentir que você chegou em um ponto de estagnação. Você vai eventualmente achar obras muito boas aqui e ali, mas raramente você vai sentir o mesmo sentimento que você sentia logo quando você tinha começado a consumir esse tipo de mídia. A primeira vez que você viu um bom anime de fantasia, a primeira vez que você descobriu um gênero novo e instantaneamente começou a adorar esse tipo de anime, a primeira vez que você viu um tipo de história completamente diferente sendo executada de uma forma que você nunca viu antes. E quanto mais você assiste, mais raro se torna de achar esse algo que você nunca viu, um conceito nunca antes feito, uma história que nunca foi contada. Mas Chikyu no Ondo ni Tsuite veio para fazer a gente sentir novamente esse sentimento inesquecível. Esse anime veio para oferecer tudo que um fã de longa data mais quer ver, um plot extremamente criativo, seguindo uma fórmula narrativa que eu quase nunca vi sendo feita e sendo executada de uma forma tão magistral que ela se torna uma história que você dificilmente vai esquecer. Um anime que verdadeiramente te proporciona uma experiência única, uma história sobre ver pessoas enfrentando dificuldades aparentemente insuperáveis e se recusando a abrir mão de seus valores diante da opressão e da perseguição. A história se passa no final do século XV, bem na virada do século para a era do Renascimento, em um reino fictício chamado de Reino de P, em uma era onde todos sabem que a Terra é o centro do universo e a Igreja e o catolicismo reina, reprimindo todo e qualquer pensamento radical que esteja fora do que era considerado certo na época. Em um tempo onde qualquer um que desafia o senso da religião criada pelo homem e sua ortodoxia era rotulado como herege e queimado vivo,
surge uma ideia que desafia os fundamentos da crença de todos. 地動説 O heliocentrismo, a ideia de que a própria Terra está se movendo e que nós, na verdade, não somos o centro do universo. Uma ideia tão profundamente perigosa que pode levar à morte de qualquer pessoa que acreditasse nela, mas uma igualmente intrigante que alimenta a curiosidade humana, o desejo de descobrir a verdade sobre o que nos rodeia e uma que começa uma jornada que se estende por anos, por décadas, demonstrando a verdadeira profundidade da determinação humana na busca pela verdade. Essa é uma história que explora conceitos e mensagens que eu nunca tinha visto antes, uma história que constantemente desmantela todas as regras que você achava que conhecia sobre a sua narrativa. Não existe um momento que seja desperdiçado. Cada cena, cada conversa tem um propósito subjacente que serve à sua causa maior. Ele demonstra que o progresso é um esforço colaborativo, alcançado por meio da troca de ideias e perspectivas, mas mais importante, que o progresso é algo que não pode ser alcançado sem sacrifícios reais. Ele faz você imediatamente perceber que essa não é só mais uma história, e os riscos são mais reais do que você gostaria que fosse. Não existem superpoderes, ninguém está vindo para salvar seus personagens favoritos, e existem cenas nessa história que carregam uma tensão tão grande que fazem você esquecer de respirar, mas seus significativos sacrifícios são feitos para ajudar a passar a tocha em diante e mostrar que você pode matar pessoas, mas não pode matar ideias. Não existe um único protagonista, apenas pessoas trabalhando em direção a um único objetivo em comum. E cada pessoa apresentada tem o seu próprio motivo para fazer parte disso. Não existe um único personagem que é mal escrito, nem um único personagem desimportante. Cada um deles são seus próprios indivíduos com filosofias e ideais diferentes, moldados, baseados em suas próprias crenças e experiências de vida. Essa não é só uma história sobre o heliocentrismo, é um conto cativante, tão interessante quanto ele é inspiracional. Uma história que desafia a verdade de cada um dos personagens e as coloca à prova, mostrando como uma ideia, um pensamento pode mudar o rumo de tantas vidas ao longo dos anos, um testemunho sobre o quão longe as pessoas vão em busca da verdade e como as brasas de uma ideia podem levar à chama que causam uma revolução. Em meio a todos os animes que eu assisto, de tempos em tempos existe sempre essa única peça de mídia, essa única história que me deixa com uma emoção absolutamente indescritível. Uma história que carrega tantas diferentes e poderosas emoções que eu nem consigo começar a compreender o impacto duradouro que ela teve em mim. E foi assim que Takopi no Genzai me deixou. Essa é uma história que é trágica em sua essência, retratando algumas das piores experiências pelas quais uma criança pode passar, sob uma perspectiva completamente sem filtros. A série não esconde o fato de que ela é pesada, e para algumas pessoas isso pode ser um pouco até demais, mas se você persistir, se você aceitar o mundo que essa história está tentando construir, o que ela está tentando mostrar, do outro lado está uma história que vale a pena a ser contada. É uma história que me deu uma experiência como nenhuma outra esse ano, algo que vai além de uma história que eu simplesmente recomendaria, da mesma forma que eu não exatamente recomendaria um mangá como Oyasumi Pum Pum, porque não é algo que você entra para se divertir. Essa não é uma história que vai fazer você se sentir bem, mas se você perseverar e for corajoso o suficiente, o que ela vai fazer você sentir é algo incrivelmente poderoso. Uma experiência que consegue encapsular emoções tão profundas em tão pouco tempo, enquanto ao mesmo tempo ela ainda consegue ver de forma tocante e que está longe de ser algo forçado e barato. Esse não é só o mais recente exemplo da exploração do sofrimento alheio, nem algo feito apenas por mero impacto. Ele não abusa do seu tema delicado e nem visa subverter as suas expectativas. Ela não é uma história abstrata, ou simbólica, ou surreal, mas uma história que é tão literal quanto uma história pode ser. Takopi é um anime que não necessariamente tenta enviar uma mensagem positiva aos seus telespectadores. Ela não está aqui para pregar ideais superficiais dizendo que as coisas eventualmente melhoram, mas uma história que está aqui para demonstrar uma análise contundente, visceral e direta da humanidade, uma que simplesmente levanta um espelho para refletir como as coisas realmente são e nos convida a confrontar o que ele revela. Ele vai te atingir com uma cena devastadora, que você vai ter dificuldade em assistir, mas que te desafia a seguir em frente de alguma forma. Mas no seu núcleo,
Essa é uma história que se dirige às pessoas que mais precisam dela. Essa é uma história sobre trauma e como as pessoas reagem diante desse trauma, explorando o que significa envelhecer e enxergar as nuances do mundo, e que levanta a questão: o que é preciso para ser feliz? Pessimismo, compaixão, malevolência e, mais importante, determinação são as principais mensagens dessa história. Ela não está aqui para separar o mundo em preto e branco, mas para pintar uma imagem cinza, uma que é pessimista, mas sem ceder ao cinismo. No meio de todo o seu mundo cruel, essa é uma história assombrosamente bela. Apesar de todo o seu terror, há uma delicadeza em sua história, uma que nos dá esperança em meio ao desespero. Um conto de partir o coração, um que não se segura e que não se contém quando ele quer mostrar o que ele tem a dizer. Você não vai encontrar uma série mais difícil de assistir esse ano do que Takopi no Genzai, mas no meio dessa jornada que dilacera sua alma, existe uma poderosa mensagem, uma que te diz que está tudo bem em sentir, seja esse sentimento bom ou ruim. Ele está aqui para mostrar que a felicidade não existe apenas em um mundo onde há só a bondade. A tristeza faz parte da vida, assim como a felicidade. As pessoas podem ser boas e más, e o mundo tem ambas. Não podemos separar ele em dois polos, porque é nesse espaço cinza que reside nossas vidas. E eu acho que é isso que Takopi quer mostrar para nós. Que nós temos permissão para sentir todas as emoções complicadas que a vida pode nos fazer sentir. Uma história que pode não só mudar a sua pessoa, como também pode mudar a forma com que você enxerga as coisas ao seu redor, fazendo você embarcar nessa jornada desconfortante apenas para chegar ao fim, sorrindo. E é apenas nesse momento, somente no final de tudo, naqueles últimos segundos do último episódio, que você consegue finalmente se sentar e começar a processar a jornada emocionante que você acabou de experienciar. Inscreva-se, eu faço vídeos assim sempre que eu consigo. E se você gostou desse vídeo e estiver se sentindo extra generoso hoje, você pode ajudar o canal financeiramente pelo Pix que eu vou estar deixando na descrição. Você pode ajudar o canal financeiramente pelo Pix que eu vou estar deixando aqui na descrição. Porque eu tô realmente precisando dar um upgrade no meu setup e comprar um microfone novo para conseguir fazer vídeos mais rápido e com mais qualidade. Mas se não, só de você se inscrever no canal, deixar o seu like e hypar o vídeo, você já vai estar me ajudando demais. E deixa aqui nos comentários quais foram os seus animes favoritos de 2025, porque eu sempre tento ler todos eles. Como sempre, muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.